E aí, bolsonaristas, qual será a justificativa de vocês agora, diante das implicações que está sobre o Gustavo Lima? Se vocês não tiverem assistido o Fantástico ontem, que passa na Globo, já que vocês dizem que não assistem a Globo, eu vou resumir aqui pra vocês. A empresa do Gustavo Lima, chamada Balada Eventos e Produções, teve 20 milhões de reais bloqueados pela justiça, além da apreensão de imóveis e embarcações em nome da empresa, cujo dono é o Gustavo Lima. A suspeita de lavagem de dinheiro. Lembrando que essa ação judicial, ela faz parte da mesma operação que prendeu a Deolane na semana passada, que vocês escatitaram em cima dela, só porque ela apoiou o Lula. E vocês vão falar alguma coisa do Gustavo Lima, que apoiou o Bolsonaro e agora está apoiando o Pablo Marçal? Lembrando que o Gustavo Lima, representante da sua empresa, está sendo acusado de envolvimento em um esquema criminoso de apostas ilegais com a Vai de Bet, empresa na qual ele é garoto propaganda e no qual o proprietário da empresa está foragido da justiça e estava comemorando junto com o Gustavo Lima o seu aniversário numa ilha mega luxuosa na Grécia na semana passada. Quer mais? Eu tô achando pouco. Tem mais, meu irmão. Não nos esqueçamos que em 2022 foi revelado que o Gustavo Lima receberia 1,2 milhão de reais para realizar um show num município com aproximadamente 220 mil habitantes, município chamado Conceição de Mato Dentro, em Minas Gerais. E em 2024 o cachê dele seria de 1,3 milhão de reais para fazer um show também na cidade pequena chamada Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, uma cidade que estava com decreto de calamidade pública e que obviamente foi barrado pela justiça. Mas a boca desses artistas sertanejos de vocês é só falar da Lei Rouanet. O Pablo Marçal conseguiu nesse final de semana fazer o clique perfeito para os cortes nas suas redes sociais na briga contra o Bolsonaro. Ele chegou no evento quando o discurso do Bolsonaro já tinha acabado, tentou subir no palanque e foi impedido. E aí o que é que ele fez? Ele postou o vídeo nas redes sociais do momento em que ele foi impedido de subir no palanque do Bolsonaro e logo em seguida postou um vídeo dele cumprimentando toda a multidão de apoiadores dele e com a legenda dizendo que nem eles querem, mas o povo realmente quer ele. Ou seja, ele não está lutando só contra a esquerda, segundo ele está lutando até mesmo contra o próprio Bolsonaro e o Silas Malafaia, que não quer, mas o povo o quer. Além disso, o Bolsonaro ficou muito chateado com essa bandeira estendida sábado na Paulista, com a frase que dizia o seguinte: Bolsonaro parou, Pablo Marçal começou. Pablo Marçal, presidente do Brasil. Eita, Bolsonaro, a pressão chegou, né? Tá começando a perceber que o teu time está saindo de campo e que a sua imagem está derretendo para valer. Como forma de reagir a esse avanço do Pablo Marçal, o Bolsonaro ontem divulgou nas redes sociais de que realmente o Pablo Marçal não subiu no palanque não porque ele não quis, mas porque o evento já tinha acabado, e isso é verdade, tá? E também compartilhou um grupo no WhatsApp, na transmissão que ele faz para os seus seguidores, falando mal do Pablo Marçal, chamando ele de aproveitador, arregão e traidor. Diz também que ele tem medo do Alexandre de Moraes e que ele agora revelou sua verdadeira face. Diz também que ele não se empenha na luta pela liberdade e que ele possui ligações com o Dória, que é considerado um dos traidores do Bolsonaro. E disse que a direita não pode cair novamente em armadilha e que é exatamente isso que o sistema quer. Lembrando que depois que o Pablo Marçal estagnou nas pesquisas e que não conseguiu mais crescer, o clã Bolsonaro voltou a apontar em direção a ele e os ataques a ele começaram. E a gente acha lindo, porque já sabe, né? Na briga entre Marçal e Bolsonaro, a gente vai estar sempre torcendo pela briga. Gente, o Pablo Marçal ficou literalmente arrasado com essa viagem internacional que ele fez nesses últimos dias. Inclusive chegou no sábado da viagem. Ele viajou para El Salvador, viajou para a Argentina e viajou para os Estados Unidos. Passou 3 dias em El Salvador, não conseguiu ser recebido pelo presidente e ditador de El Salvador, Nayib Bukele. Foi para a Argentina e também não foi recebido pelo Milei. Foi para os Estados Unidos e também não foi recebido pelo Donald Trump. A única coisa que sobrou para ele foi postar fotos das cidades onde ele visitou e do presídio lá em El Salvador, criado pelo Nayib Bukele. E aí, Marçal, gostou do choque de realidade que tu teve ao perceber que tu não é essa Coca-Cola toda que tu disse? E o racha na extrema-direita bolsonarista continua a todo vapor, e eu trago aqui mensagens do próprio grupo do Zap Zap bolsonarista para mostrar para vocês. Aqui é o Zé Trovão reclamando porque ele também foi impedido de subir no palanque com o Bolsonaro, tá? O Zé Trovão falou assim: a verdade é uma só, o evento era do Silas Malafaia, não o nosso, por isso estava lá quem ele queria. A única saída para isso é
quando for ser feito algo, seja organizado por nós e pronto. E alguns que ele, por algum motivo, tem que engolir, a meu exemplo. Mas vamos em frente, vamos nos unir mais. Pois tá aí que eu não sabia dessa rixa do Zé Trovão com o Malafaia. Agora, olha só o que a Zambelli respondeu e a cutucada que ela deu no Bolsonaro. A Zambelli respondeu o Zé Trovão. Só uma correção. O caminhão era do Silas, mas o evento era do Marcos Antônio, que chamou primeiro e que permitiu que o Silas fizesse esse evento no lugar do dele em respeito ao presidente Bolsonaro. Ex-presidente, acorda. E agora está sendo atacado por bolsonaristas depois que o presidente falou aquele monte de coisas horríveis. Aqui a Zambelli está se referindo àquele ataque de histeria que o Bolsonaro teve por conta do carro de som que estava atrapalhando a fala dele na hora do discurso dele lá na Paulista. Lembrando, detalhe, o Bolsonaro não sabia que o carro de som era desse Marco e era da Zambelli e do Dallagnol. É muita humilhação que esse povo passa, minha gente, pra estar lambendo as botas do inelegível, e eu acho pouco. Mas não para por aí não. O Zé Trovão reclamou ainda mais do fato dele ter declarado apoio ao Pablo. Abre aspas para ele: estou sendo destroçado por ter prestado apoio ao Pablo, mas sigo com meu coração em paz. Lembrando que a Carla Zambelli declarou apoio também ao Pablo Marçal, mas pediu para ninguém divulgar por conta do partido dela. E antes do evento, o Silas Malafaia foi deixado no vácuo no Zap Zap pelo Pablo Marçal. O Silas Malafaia estava jantando com o Pavanato, e aí o Pavanato perguntou ao Pablo Marçal no WhatsApp, solicitando o pedido do Silas Malafaia, se ele ia na Paulista. Ó, isso foi às 9h08 da noite. 9h06 da noite, da sexta-feira. Irmão, Malafaia se questiona se você vai amanhã na Paulista. Deixou ele no vácuo. Aí quando foi quase uma hora depois, às 9h54, ele ligou e ele não atendeu, o Pablo. E aí ele respondeu: tô jantando com ele. Aí quando foi 40 minutos depois, o Pablo Marçal respondeu: mande um abraço para ele, eu gosto muito dele. Aí mente. E não respondeu se iria para Paulista, né? Aí o Pavanato respondeu: agora ele já se recolheu, vou vê-lo amanhã no hotel antes do carro. A raiva do Silas e do Bolsonaro é porque o Pablo Marçal não deu a palavra que ia para Paulista. Não convocou seus seguidores para comparecerem à Paulista, não compra a briga deles, que é a guerra contra o Alexandre de Moraes, e quis chegar nos acréscimos do segundo tempo e fazer palanque à custa deles, sem pagar o preço que eles estão pagando. Esse grupo de senadores entregou ao Rodrigo Pacheco hoje um novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. E o que é que muda na prática? Nada. Moraes continuará sendo ministro do STF, Lula continuará sendo presidente e Bolsonaro continuará sendo inelegível. Esse é só mais um das dezenas de pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes que o Rodrigo Pacheco, aliado do governo e do STF, apenas engaveta e senta em cima. Enquanto isso, na extrema-direita, a divisão e a briga continua. A questão agora é essa faixa falando mal do Bolsonaro e bem do Pablo Marçal, que colocaram na Avenida Paulista. O Pablo Marçal, que não é besta nem nada, disse que foi os funcionários da prefeitura do Ricardo Nunes que colocaram apenas para prejudicá-lo. O Ricardo Nunes disse que não foi e vai colocar a Polícia Civil para investigar. E o Silas Malafaia gravou um vídeo hoje atacando o Pablo Marçal e não poupou adjetivo. Disse que ele era narcísico, megalomaníaco, soberbo e lacrador, e falou que ele queria apenas fazer cortes para sua campanha, que queria tirar proveito daquilo que ele não ajudou e não correu risco. O Silas Malafaia questionou também o Marçal, dizendo que ele teria ou medo ou um acordo com Alexandre de Moraes, porque sabiam que iam pedir o impeachment dele, e falou que ele não é digno do voto da direita, do voto dos evangélicos, nem do povo de São Paulo. É tão lindo ver esse amor fraternal. E por falar em amor fraternal, a gente não pode passar desapercebido do amor fraternal da Justiça Eleitoral para com o Pablo Marçal. Minha gente, a Justiça Eleitoral mais uma vez nega pedidos de suspensão e permite que a candidatura do Pablo Marçal em São Paulo continue. Foram duas ações movidas pelos antigos integrantes do partido que hoje o Pablo Marçal está e pela partido da Tábua por falhas no processo que permitiram a candidatura, processos internos do partido do Marçal que permitiram a candidatura dele. Foram quebras nas regras do estatuto do partido e que simplesmente passaram por cima para poder deixar o Pablo Marçal como candidato. E a Justiça referendando mais uma vez. E tá de parabéns essa Justiça Eleitoral. Aqui é o ministro Raul Araújo, bolsonarista, que ele simplesmente tinha uma ação
da campanha do Lula contra o Bolsonaro e a Jovem Pan, ele sentou em cima durante quase 2 anos e somente na sexta-feira, quando acabou o mandato dele na Justiça Eleitoral, ele decide simplesmente arquivar a ação contra o Bolsonaro.